Olá! Sabe, às vezes a gente olha para as histórias mais antigas da humanidade e pensa que são só histórias. Mas e se elas guardassem um mapa? Um mapa para o nosso futuro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos explorar um padrão que é, olha, surpreendente. A ideia da vitória da luz sobre a escuridão como um modelo para a evolução da nossa própria consciência. Para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. Uma pergunta que talvez mude um pouco o jeito que a gente enxerga certos textos antigos. E se essa história, a grande história da criação, não for só sobre o que aconteceu lá atrás, no passado, mas sim um guia para o nosso agora e, quem sabe, até um vislumbre do que ainda está por vir? A nossa ideia aqui é tentar desvendar um padrão que parece estar escondido, sabe? Um padrão que conecta o Gênesis, aquelas histórias de curas milagrosas e até psicologia profunda, para ver se a gente consegue entender um pouco melhor essa grande era de transição que todo mundo sente que estamos vivendo. Beleza, então. Para começar, vamos direto para a fonte, para o início de tudo, Gênesis. Mas a gente não vai olhar para ele só como uma história da criação, e sim como um verdadeiro mapa da consciência. E aqui tem um detalhe que é, uau, fundamental. Preste atenção. O primeiro ato da criação não é a matéria, é a luz. A luz aparece como o princípio que vai organizar o caos, as trevas. É a primeira grande distinção, a primeira ordem que surge do nada. É aqui que a coisa fica fascinante, porque esse padrão, gente, não é só sobre o cosmos, sobre o universo. Ele é profundamente psicológico. Pensa bem. A consciência, a nossa luz interior, é exatamente o que traz ordem e sentido para o caos do nosso inconsciente. E essa conexão com a psicologia é perfeita, né? As trevas do Gênesis viram uma metáfora incrível para aquilo que o grande Carl Jung chamou de sombra, sabe? Aquelas partes da gente que ficam escondidas, reprimidas, que a gente nem reconhece que tem. Ok, então a gente saiu do cósmico, agora vamos trazer essa ideia para a nossa jornada individual. E para isso, vamos usar uma metáfora que é extremamente poderosa, a da cura da cegueira. Se a gente olhar lá para o Novo Testamento, a cura da cegueira física quase sempre pode ser lida como uma grande metáfora. É um símbolo para o despertar da visão interior. A questão não é só sobre voltar a ver o mundo com os olhos, mas sobre enxergar a realidade para além das barreiras do nosso próprio ego. Então, essa progressão, sair da cegueira espiritual e chegar na visão plena, é um espelho perfeito da nossa jornada psicológica. É literalmente a passagem da negação, do egoísmo, para um estado de sabedoria, de autoconsciência muito mais integrada. E falando em transformação, talvez não exista um exemplo mais uau, mais dramático disso do que a história de Saulo, naquela famosa estrada para Damasco. A virada de chave de Saulo, o perseguidor, para Paulo, o apóstolo, essa é a jornada arquetípica do ego em sua forma mais pura. É a história do eu rígido, o dono da verdade, que precisa desmoronar completamente para que um eu mais autêntico, mais integrado, possa finalmente nascer. E olha só como o processo é claro. Ele tem 3 etapas bem definidas. Primeiro, vem o confronto com a luz, aquela que simplesmente estilhaça todas as certezas. Depois, a cegueira temporária, que é um período forçado de incubação psicológica, de olhar para dentro. E por fim, o renascimento, com uma identidade e uma visão completamente novas. Ou seja, a cegueira ali não foi um castigo, de jeito nenhum. Foi uma fase crucial de toda a transformação. Beleza, a gente viu o cósmico, viu o individual, e agora? Agora vamos ampliar esse foco. E se esse mesmo padrão de transformação não valesse só para indivíduos, mas para toda a humanidade? E mais, se estivesse acontecendo agora, neste exato momento? A ideia que se coloca aqui é que as crises gigantes que a gente enfrenta hoje em dia, crise social, ambiental, política, tudo isso estaria nos forçando como um grande coletivo a encarar a nossa sombra coletiva, a encarar de frente nossos padrões de competição, de egoísmo, de separação. O que a gente pode estar testemunhando então é a passagem de um paradigma para outro. É como se a vida estivesse nos convidando a deixar para trás um modelo antigo, baseado no egoísmo e na competição, para abraçar um novo, focado em cooperação, em altruísmo e numa paz mais legítima. Certo. Então, o que a gente faz com isso tudo? O que fazer com a descoberta desse padrão que se repete em tantas escalas diferentes, do cosmos ao indivíduo e ao coletivo? A grande sacada, o ponto central, parece ser este.
O mesmo processo fundamental, a luz organizando o caos, ele se repete em todos os níveis. É um padrão fractal. Acontece no cosmos, na nossa psique individual e na jornada da humanidade como um todo. E isso tudo nos leva, claro, a um chamado bem poderoso para a ação. Fica claro que a transformação individual é o motor da mudança coletiva, não tem outro jeito. Cada pessoa que consegue expandir a própria luz, por menor que seja, está contribuindo para iluminar o mundo inteiro. Então, para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Que tipo de luz o mundo de hoje precisa que cada um de nós acenda? Porque, no fim das contas, essa jornada da escuridão para a luz parece ser o nosso grande chamado evolutivo.